Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O jornalismo é a espinha dorsal de qualquer verdadeira democracia. É essencial para garantir a liberdade de informação e de pensamento, fomentar o pluralismo e a diversidade de opiniões e exercer o indispensável papel de fiscalização do poder, independentemente de quem o exerça e onde quer que esteja. Algo que todos nós conseguimos reconhecer é que o jornalismo tem um papel central no fortalecimento da nossa democracia. Mas para cumprir essa missão de forma eficaz, o jornalismo precisa de algo fundamental: independência, pluralismo e, acima de tudo, sustentabilidade. Lamentavelmente, o setor atravessa uma grave crise. Durante os anos da desgovernação socialista, o setor da comunicação social foi relegado para segundo plano. Acompanhámos notícias sobre o encerramento de redações, a precarização dos jornalistas e um crescente monopólio mediático, especialmente nos grandes centros urbanos, deixando o interior num deserto de notícias. Esta situação, senhoras e senhores deputados, não surgiu do nada. Foi fruto de anos de inação e falta de estratégia. Mas estamos finalmente a virar a página. Este Governo trouxe uma nova visão. Prova disso são as 30 medidas do Plano de Ação para a Comunicação Social que enfrentam o problema com seriedade e equilíbrio. São medidas para apoiar o jornalismo, fomentar a inovação tecnológica e garantir mais transparência ao setor. E este, senhores deputados, é o caminho certo. Os projetos de lei que hoje discutimos, do LIVRE e do Bloco de Esquerda, trazem uma visão limitada e, diria até, perigosa. Antes de mais, é importante recordar que o Estatuto de Utilidade Pública é um regime excepcional. Destina-se a entidades que, sem fins lucrativos, servem o interesse público e o bem comum. Ora, ao expandir este Estatuto, é preciso garantir que ele não seja desvirtuado ou até instrumentalizado. O LIVRE e o Bloco de Esquerda propõem incluir o jornalismo sem fins lucrativos no Estatuto de Utilidade Pública. À primeira vista, até pode parecer uma boa ideia apoiar financeiramente organizações que promovam o jornalismo como um bem público, mas se olharmos com atenção, vemos de facto problemas graves. Primeiro, o risco de instrumentalização. Estas propostas abrem a possibilidade de criação de entidades que, em vez de servirem a missão de informar com isenção e independência, podem ser utilizadas para promover interesses privados, políticos ou económicos. Imaginem o seguinte: entidades criadas por partidos, sindicatos ou grandes empresas, disfarçadas de organizações jornalísticas sem fins lucrativos. Estas entidades, sob a capa da utilidade pública, poderiam usar os benefícios fiscais associados a este estatuto para promover agendas próprias e influenciar a opinião pública através de uma linha editorial totalmente dominada por interesses privados que nada têm a ver com o bem comum. Em vez de um jornalismo isento, teríamos ferramentas de propaganda camufladas como meios de comunicação independentes. E exemplos não faltam, senhores deputados. O Esquerda.net, completamente alinhado editorialmente com a agenda política do Bloco de Esquerda, poderia beneficiar de um regime excepcional como este. E estaríamos nós a legislar à medida de alguns. Nestas condições, este jornalismo, em vez de escrutinar o poder, torna-se ele mesmo num instrumento útil ao serviço de poderes mais ou menos orgânicos, mais ou menos visíveis. Isto é especialmente preocupante num setor que já enfrenta dificuldades em manter a confiança dos cidadãos. Pior, e segundo a crítica, o Estatuto de Utilidade Pública permite o acesso ao regime do mecenato, um mecanismo previsto para incentivar o apoio a causas nobres. Contudo, o mecenato, ao contrário da Lei da Transparência para os mídia, não exige que os financiadores sejam identificados publicamente. Na prática, isto significa que uma entidade jornalística poderia receber fundos de grupos privados ou empresas sem que o público soubesse quem está por detrás desses financiamentos. Senhores deputados, o que é que acontece quando o financiamento dita ao conteúdo editorial? O jornalismo perde a sua independência e a confiança dos cidadãos é posta em causa. Em terceiro lugar, as propostas criam um sério risco de distorção da concorrência. Ao conceder o Estatuto de Utilidade Pública a certas entidades jornalísticas, estas teriam custos operacionais significativamente mais baixos devido aos benefícios fiscais previstos na lei. Qual seria o resultado, senhores deputados? Os jornais que operam no mercado normal, já de si fragilizados, teriam ainda mais dificuldades em competir. E isto é justo para os pequenos jornais locais que lutam diariamente para sobreviver? Não. Um jornal regional tradicional que paga impostos competiria com uma nova entidade, sem fins lucrativos, que além de isenta dessas despesas, pratica preços muito inferiores na publicidade.
Resultado, o jornal tradicional perde espaço e o mercado sofre um desequilíbrio grave. E confesso, é incompreensível que o Bloco de Esquerda e o LIVRE, sempre atentos e preocupados com as desigualdades, não tenham pensado e muito menos previsto uma salvaguarda que nos parece no mínimo essencial: a obrigatoriedade destas entidades prescindirem das receitas de publicidade. Mas nem isso. E tudo isto, claro, é agravado pela falta de rigor no processo. A própria Lei Quadro do Estatuto de Utilidade Pública exige um procedimento específico para a inclusão de novas pessoas coletivas, um processo que estas propostas ignoram completamente. Senhoras e senhores deputados, se queremos apoiar o jornalismo, temos de fazê-lo com medidas sérias que protejam a sua independência e não comprometam o seu papel como pilar da democracia. Estas propostas falham este objetivo, não resolvem a crise do setor e arriscam aprofundar os problemas. Muito obrigada.